olha só, quando o judeu eles vão para a Babilônia, eles eram até meio politeístas, tá? Quando eles voltam de lá, estava até dizendo de Deus com uma figura masculina e feminina separada, mas quando eles voltam de lá, eles voltam convertidos. É chamado movimento unicista. Deus é um. É onde até hoje Israel, o judeu em si, ele vai sempre orar o Shema, a oração do Shema, ele vai pronunciar. Até eu falei semana passada: ouve Israel, o Senhor teu Deus, teu único Deus. Entendendo? Então, o Shema é isso. Shema Israel, Adonai Eloqueinu, Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor é único, ele é um. Então eles pararam com aquela ideia de ter um aspecto feminino e masculino separado, tá? Deus é um, acabou e pronto. Inclusive a carta, ela vai apresentar Jesus como Messias e como uma forma de Deus, uma manifestação de Deus visível. Ou seja, o reflexo da glória de Deus. Daqui a pouco a gente vai entrar mais assim na carta, tá entendendo, irmão? Porque eu conversei uma pessoa que nunca estudou a cultura judaica, hebraica, é muito fácil eu converter aquela pessoa, irmão. Mas fica difícil eu converter uma pessoa que ele tem raiz lá dentro da escritura. Porque eu tenho que provar para ele que eu domino as escrituras, que eu entendo tanto quanto ele. Então eu tenho capacidade de argumentar. Porque senão, se você pega uma pessoa que ela tem um conhecimento muito forte, ela vai fazer isso aqui, ó. Vai tampar os ouvidos. Então, os ouvidos do entendimento estão abertos ao lado, irmão, da sabedoria. Ou seja, a sabedoria está para os ouvidos do entendimento. É um conjunto, tá? A fala e a audição. A pessoa tem que estar atenta para ouvir. E se a pessoa é sábia, ele vai ficar mais sábio ainda. E Jesus, ele veio trazer isso para os seus discípulos. Né? Aquele grupo de pescador, homens rude, né? Não foi escolhido no colégio apostólico pessoas cultas, não. O que tinha melhor estudo ali era Mateus, que era rejeitado pelo grupo porque ele era um publicano. Ou seja, ele era um cobrador de impostos que traía seu próprio povo. Porque ele sabia quem tinha a renda, né? Aquele ali tem um campo, aquele ali tem gado, aquele ali tem ovelha. Então ele sabia quem era quem e dizia: você tem que dar o imposto a Roma. E era comum, como Zaqueu, né? Ele até afirma: se eu tenho defraudado, quer dizer, tirava um pouquinho para ele, quem tinha essa permissão do romano, você vai cobrar o nosso quinhão e vai tirar o teu também. Aí todo mundo queria ser, né, irmão? Publicano. Mas entre os judeus era odiado. Entre Israel da época era odiado, era um traidor, um antipatriota. Porque ele estava pelo lado da ocupação romana, né? Que era, na verdade, dominadores, né? Eram dominadores. Vocês vão estar entendendo até agora, né? Então eles vão voltar do exílio com outra mentalidade. Qual a mentalidade que eles voltam? Uma mentalidade unicista, né? Então eles vão voltar, reedificar o templo. Você sabe que o primeiro templo de Salomão era grandioso. O segundo era um casebre. O templo do retorno do cativeiro babilônico era um casebre, tá, irmão? Não era nada daquilo que foi outrora. O povo chorou quando eles viram aquele templo. O outro tinha ouro dentro, era todo folheado a ouro, tá entendendo, irmão? Havia muita riqueza, muitos detalhes. A estrutura, né, da edificação era muito bela. Foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Agora, ele vai sofrer reforma com aquele dos dias de Jesus, que tentou matar Jesus ainda infante. De quem eu estou falando? Deixa eu ver se vocês vão entender de quem eu estou falando. Quem tentou matar Jesus? Ainda era pequeno. Herodes, o grande. Saiba que tem uma família chamada os Herodianos, tá, irmão? Tanto que é chamado um partido mais tarde, os Herodianos. Os filhos de Herodes vão ser tetrarca, né? Cada um vai ter uma região, vai ser dividido a Judéia em 4 partes, da Palestina vai ser dividido em 4 partes, cada um vai ter uma parte. Aí isso é o estudo sobre os Herodianos, não é essa aula, tá? Mas só dando um adendozinho para o irmão se situar. Então, irmão, o templo só vai ser reconstruído depois, de forma formosa, né? Até que vão olhar o templo, né? E falar: Senhor, olha que beleza, né? Jesus fala que não vai ficar pedra sobre pedra.
Aí depois serviu de material para acusação, para crucifixão de Cristo. Só crucificação. Eu expliquei esse negócio de crucificação. Na semana passada eu expliquei? Expliquei não? Ah não, foi na terça-feira. Cristo, ele morreu na cruz, é um ato de crucificação. Mas como ele morreu com água no pulmão, se asfixiou, né? Porque ele apanhou, então água no pulmão, então foi uma crucifixão, tá? Ele asfixiou. Por isso quando o soldado longino, né, segundo a tradição, fura o peito dele, sai água e sangue. Tá bom, irmão? É diferente da pessoa que se afoga no próprio sangue. A pessoa tomou um tiro, aí, né, perfurou o pulmão, ficou cheio de sangue, a pessoa morre afogada no próprio sangue. Ô pastor, tem relatos assim, científicos, sem levar em consideração fé, que alguns médicos chegaram a dizer que o sofrimento de estar na cruz, pregado e tudo mais, que possivelmente até o coração de Cristo tenha explodido. Isso, correto. A Igreja Católica, ela tem uma imagem do Jesus com o coração pro lado de fora, já viu? Não. Nunca viu? O Nordeste tem toda a casa de passar, quase. Eu vou até falar uma coisa para os irmãos, você pode pesquisar, tá? É muita coisa para você pesquisar. A Igreja Católica usa aquilo, lembrando justamente o fato de Melquisedeque, o rei de Salém. É porque daqui a pouco eu vou chegar lá, tá? Vou fazer o seguinte, ó, não vou falar agora não, senão vou atropelar muito o assunto, tá bom? Mas daqui a pouco você me lembra aí o coração essa imagem do coração de Cristo tem a ver com Melquisedeque, tá? Isso é muito importante, porque é uma coisa do católico, e a maioria do povo brasileiro é o quê? Católico. Então muitas pessoas estão migrando, tá, irmão, para a igreja evangélica, mas ele vem carregado dos seus conceitos católicos. Essa semana, estava falando, então, vou até daqui a pouco ler essa palavra aqui, eu falei sobre piedade. A piedade. Aí tem os sinônimos, né? Caridade, mas não é a mesma coisa. Uma pessoa piedosa não é pessoa boazinha, não. Está relacionada à sua fé. É atos de fé, tá? Mas daqui a pouco eu vou ler no dicionário. Eu trouxe um dicionário. Outra coisa que eu falei para os irmãos, né? Ter sempre, irmão, dicionário. Esse aqui, irmão, já segue a reforma ortográfica da língua portuguesa, tá? Já segue a gramática nova. Mas eu tenho um dicionário ali em casa que ele traz palavras que esse aqui não tem. Por exemplo, o finalzinho, né? Você tem um prefixo numa palavra. Você tem um radical, certo? Aí o que vem antes é o quê? Pré? O que vem depois? Quando eu falo a palavra cristianismo, esse ismo não é o final? Mas esse mesmo final ismo, ele é utilizado em judaísmo, está muito presente aqui na lição. Aí às vezes tem assim, catolicismo, reformismo, tudo esse ismo no final significa doutrina e ensino daquele grupo. Seu ismo. Os irmãos estão me entendendo? Inclusive, missionário tem que ter essas coisas em mente por causa do choque cultural. Ele tem que, quando ele chega numa região, né, até no Brasil, você tem que entender como é que aquelas pessoas entendem ali. Teve um irmão que foi pregar no Nordeste e ele falou assim, e Zaqueu trepou no pé. Aí disse que o pastor na mesma hora mandou cortar o microfone. Desce daí, que negócio é esse? Fala isso aqui da minha igreja. Aí, na interpretação aqui no Carioca, trepar no pé não quer dizer nada, né? Mas lá soube uma imoralidade. Pelo menos na cidade, não sei se na outra cidade era assim, era lá. Aí, choque cultural. Outra coisa, eu chego e falo assim, ó. Quem é solteira levanta a mão aqui. Não, menina não. As duas ali. Eu chego assim, ó. Bela rapariga. Tô falando palavrão? Não. Em Portugal não. Mas lá no Nordeste é o quê? Você apanha. Vai apanhar, né? Tá me chamando de quê, seu cara? É isso, irmão. Então, atente para o local. O professor meu, que era de missões, ele falou que o missionário foi para a Patagônia. Olha só como é que é a mente do povo. Chegou lá na Patagônia, o irmão começou a pregar sobre o inferno, era um lugar quente. Aí tinha 6 pessoas na igreja. No outro culto, estava lotada a igreja.
espalhou, havia um missionário aí, falou sobre o inferno, aí ele fez o apelo, aquele apelo emocionante, ele, cara, aquele discurso que eu fiz, né, sermão, né, explicando o inferno, aí fez o apelo, ninguém aceitou Jesus. Aí no outro culto, mais gente, vai chegando gente, ele faz o apelo, aí ele foi e procurou o paroquiano, né, o diácono lá da sua região. Rapaz, eu estou pregando aqui e ninguém aceita. O que eu estou falando errado? Aí ele fala, sabe o que é, pastor? O senhor está fazendo uma apresentação do inferno e lá é um lugar tão quente, aqui é tão frio, que a gente quer ir para lá. Tá entendendo, irmão? O pessoal estava na mente associando o inferno a um lugar bom, porque lá é quente. Hã? Aí ele teve que mudar a estratégia, né? Ele começou a apresentar o inferno, lá tem fogo, mas o fogo lá é tão gelado que racha o gado. Aí ele começou a inverter tudo. Aí começaram a aceitar Jesus. Olha, pior do que eu fiz daqui não pode ser, então aceitar Jesus. O céu é quentinho, é aconchegante. Então vamos lá, né, irmão? Então passamos aqui esse relógio aqui está traindo, tá? É 4 horas, né? Tentar acabar 15 para 6, tá, irmão? Então vamos lá, vamos ver se a gente faz. Que ainda vou entrar na matéria, né? Então os essênios, irmão, eles, na verdade, eles são um povo que ao invés de ter fugido, ou ser levado para a Babilônia, eles fugiram para o Egito. Depois eles vão voltar do Egito. Tá entendendo? Com toda a sua religiosidade mais antiga. E eles vão se juntar com pessoas também que vieram da Babilônia, e principalmente que vieram com conhecimento da Pérsia, trazendo conhecimento da Cabala, da Cabalá, do Kedel, judaico, que é receber, que é uma espécie de gnose, tá entendendo, irmão? É a mística. A mística faz parte da igreja, tá? Eu sou pentecostal, eu creio em revelação, eu creio em profecia, eu creio em visão, senão eu não sou pentecostal, tá entendendo, irmão? Tá entendendo? Eu creio na mística. Só que eles voltam com aquela ideia do Messias. Aí nós falamos aqui semana passada, um é um Messias guerreiro, outro é um Messias, aí eu falei, não, davídico, eu falei isso aqui? Falei, sim, acho que falei. Um Messias, não tinha a ideia de um Davi guerreiro, davídico, outro tem a ideia de um Davi Ben Joseph, Ben José, filho de José ou Levi, que o livro apresentou. Aí nós comentamos isso aqui, tá? Só que esses essênios, a maioria também, irmão, é o verdadeiro levita. É o verdadeiro levita. Até que eles levaram o Jeremias à força. Está entendendo? Eles retornam, mas quando eles retornam, esse pessoal que veio da Babilônia e reedifica o templo, eles colocam seus próprios sacerdotes. Está entendendo agora? Esses que vêm da Babilônia, que vêm com autorização, né, de Ciro Grande para refazer a nação judaica, vêm com seus próprios sacerdotes. E eles vêm assim, irmão, pisando em ovos para não ofender Ciro, que era considerado o Messias da época. Sabia disso? A Bíblia faz referência a Ciro como Messias, porque ele é o libertador, ele é o salvador, porque é aquela visão de ungido como servo de Deus, que a Bíblia fala, o meu ungido. Eu não vou mostrar a referência, ela vai sair, estou só comentando, tá? Mas os irmãos já leram isso. Ciro, meu ungido, o Messias da época. Está entendendo? Mas eles vão esperar o Messias de Israel. É diferente. Para livrar da mão dois dominadores. Pode ser romano, grego, quem já tinha passado na mão. Primeiro veio Senaqueribe, que devastou o reino do norte, as 10 tribos de Israel. Ele atacou o sul, não conseguiu vencer, né? Houve uma intervenção miraculosa, né? Os irmãos já leram na Bíblia, né? Essa invasão de Senaqueribe, mas ele invadiu uma cidade chamada Lasqui. Ali, irmão, ele destruiu a cidade e fez uma vala coletiva que até hoje em arqueologia, se você for lá, está lá o fosso, onde ele enterrou 1.500 pessoas da cidade. Matou, degolando, esfolou, degolou, mutilou, pintou e bordou com as pessoas e jogou dentro do buraco. E até hoje tem lá o fosso onde foi tirado dos ossos, tá? Tá bom? Foi a única cidade assim que foi tomada, porque ele veio invadindo Judá e veio destruindo tudo. Aí teve aquela morte no campo, né? Que veio o anjo do Senhor e destruiu o exército de Senaqueribe. Depois de Senaqueribe, irmão, aí veio
veio os babilônios, né? Mas o tempo todo, aquela região era influência do Egito. Então, quando os irmãos estudar a Bíblia bem a fundo, vocês vão ver, irmão, que Israel está entre duas grandes potências no começo. Tá bom? O Império Babilônico. No tempo de Abraão, era o Império Hitita e Egito. Depois do cativeiro, Babilônia, né? E Egito. Mais tarde é os gregos, né? Aí vem os Seleuda e Ptolomeu. Ptolomeu no Egito e Seleuco no norte. Então, irmão, vai ter sempre um conflito e Israel vai estar no meio ali, espremido. Eu tinha um professor de geografia que ele dizia que Israel não era nada. Ele estava mexendo comigo e falou: Israel não era nada. Aquilo é um povo de poeira, insignificante. Eu falei assim: ó, está escrito. Até hoje me lembro, eu tinha 17 anos, eu falei assim: dos judeus vem a salvação. Aí ele calou, porque eu falei num impetuosidade tão grande, sabe, trepidez assim, porque ele não esperava um aluno falar aquilo, né? Aí ele se calou. Aí depois, pô, João, você não sabia que tu era bravo assim não? Tu sempre fica quieto nas aulas, mas hoje eu não sei, eu toquei em alguma coisa, rapaz, não fala mal do povo de Deus não. Eu também a briga, né, irmão? Eu, que isso, rapaz? E a salvação veio Cristo, ó. Que isso? Aí depois eu fui descobrir que na verdade ele era um espírito. Ele era espírito. Então ele era bem ligado à magia, essas coisas, então ele não acreditava, né? A gente acredita, tá aí. Então vamos lá, né? Então, irmão, esses essênios é um povo, eu estou falando muito sobre eles aqui, porque hoje em dia, irmão, se descobriu muita coisa em cavernas, no Mar Morto. Então, vem à luz de muita coisa, confirmando essa escritura, tá? Os irmãos sabem do que eu estou falando? Das cavernas de Qumran? Já ouviram falar? Onde acharam centenas de manuscritos de 300 a.C. Então, no futuro ele vai fazer a pesquisa, tá? Pesquisa na internet, pesquisa em livros sobre os essênios, tá bom? Vai fundo, tá? Por isso que eu dei esse tempo todo retornando aqui. Semana passada foi muito corrido. Agora, vamos lá. O local onde foi escrito, aí o irmão entrou naquela a versão de que foi escrito da Itália, né? Ou para a Itália? Para a Itália. De Roma para os judeus estava na região da Itália. Repetidamente, ao longo da carta, o autor escreve de modo a indicar que seus leitores estavam familiarizados com o sistema judaico de sacrifícios. No entanto, as saudações àqueles na Itália separam o livro de uma carta escrita para aqueles em Israel. Ao que parece, os destinatários criam em Jesus e eram cristãos havia algum tempo. Por isso, muito provavelmente, fossem cristãos judeus na Itália, tendo chegado à fé em Jesus depois de crescerem no judaísmo, talvez sob o ministério do autor. Tá vendo, irmão? Aí a introdução dessa Bíblia, na carta, está destacando que foi de Roma, né? Isso, sim, para, assim, tipo assim, Rio de Janeiro, capital, para a área fluminense, né? Porque a Itália é pequena, tá, irmão? A Itália é pequena. Inclusive, Paulo, um dia até diz que ele é da Cilícia, né? Mas tem comentarista que acha que ele é da Sicília, que é ao sul da Itália. Porque lá também tinha Tarso, tinha também um Tarso na Espanha. Então havia muitas cidades com o nome repetido, tá? Embora a escritura fala, tá? Paulo, Tarso da Cilícia, que é uma região próxima à Antioquia. Os irmãos estão entendendo? Geografia bíblica. Também vai ter muita discussão ao longo da vida teológica de vocês sobre aquele local, tá, irmão? Quem viveu ali, quem era. Se trata disso também, tá? Com quem você está lidando ali na escritura. Então vamos lá. Agora, irmão, nosso livro não apresentou só essa tendência. Mencionou aqui, tá? A mais forte é de Roma para Jerusalém. É o que o livro indicou até no questionário. Os irmãos refizeram o questionário em casa? Eu não vou revisar o questionário semana passada não, tá, irmão? Vamos continuar só onde paramos. Agora, no capítulo 2, canonicidade. Aí nós explicamos que o cânon é a vara de medir. A igreja, ela entrou em muito debate teológico. Não existia um cristianismo, existia muitos cristianismos. Cada bispo, em cada diocese, era uma cabeça.
Porque nem todos tinham os mesmos livros. Tem livro que nem está aqui, ó. Na nossa Bíblia, quantos livros são? Total. 66. Quantos do Antigo Testamento? Nós falamos isso aqui semana passada. 39 no Antigo Testamento. Mas olha só, irmão, até no ano 100, no Concílio de James Judaico, é que eles elaboraram também o cânon judaico. Eles também fizeram essa versão dos 39 livros. Sempre teve livro judaico que eles apreciam, ficou de fora. Mesma coisa aconteceu no cânon do Novo Testamento, cristãos, novos escritos, porque a Bíblia hebraica é a Bíblia do Antigo Testamento, está entendendo, irmão? Nela não se mexe. Nos dias dos apóstolos, quando fala as escrituras, por exemplo, aqui, ó, na carta aos Hebreus, se o irmão leu a carta, tem hora que vai dizer assim, ó, em certo lugar, falando de um Salmos a respeito do Messias, de Jesus, e em certo lugar está escrito. Leram essa passagem? Quando fala assim na carta dos Hebreus, por quê? Porque os rolos de livros, tipo o livro de Isaías, é até um descoberto entre os essênios lá de Qumran, né? Das cavernas. Acharam o livro inteiro de Isaías. Então eles pegaram e comprovaram que o livro de Isaías é fiel. Porque as nossas Bíblias, irmão, já foram cópia de cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. Está entendendo? Cópia de cópia de cópia. Então, é muita cópia, pode ter erros. Palavras parecidas, que acaba trocando. Sentido, que o tradutor ele vai trocando sentido. O sentido original, quando você lê uma palavra, ela tem um sentido original. Você lê uma palavra, onde ela surgiu? Qual região? Fala assim, aquela palavra, ela é um vernáculo. Está entendendo? Quando eu tenho uma palavra de uma região onde aquela palavra surgiu, eu tenho um vernáculo. Mas quando eu levo aquela palavra para outra região, e lá tem algo parecido, não quer dizer igual, às vezes é igual, é um sinônimo. Mas segue a regra, às vezes a coisa é parecida, mas não é igual totalmente. É um pouco parecido. É por isso que quando você lê no dicionário uma palavra, ela vai ter aquele sentido do vernáculo, etimológico, que é assim a origem, a etimologia da palavra, depois vai vir as similaridades, está entendendo? Tem palavra que no final não é nada daquilo que está ali. Você vai ver isso no dicionário. É por isso que é muito bom, irmão, ter um dicionário. Tem que ter dicionário. Dicionário bíblico, dicionário da língua portuguesa, tá? Para poder acompanhar os estudos. Então vai ter que gastar dinheiro. Mas se não puder, irmão, abaixa igual irmão, pela internet. Você abaixa pelo celular. A house já é coisa passada, né? Tá bom? Tá entendendo alguma coisa, irmão? Ó, qualquer coisa a gente pode falar, tá? Eu tô conseguindo. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Eu tô falando muito, eu falo muito mesmo. Eu sou uma metralhadora. Aí a pessoa não entende. Mas me para assim, irmão, não entendi não. Tá bom? Porque se você ficar quieto, aí eu vou pensar que eu tô com tudo, ó, olha só. Que nada, o irmão tá assim, Jesus, espada chata, espada longa e chata. Então pergunta, né, irmão? Pode perguntar, tá bom? O irmão já peguei cada grupo. Uma vez eu peguei um grupo chamado Os Filhos de Akhenaton. Já ouviu falar? Entra na internet e bota assim, Conexão Atlantis. Na década de 60, 70, aqui no Rio de Janeiro, tinha uma religião chamada Universo Desencanto. Já ouviu falar? Até o tio Maia fez parte. Você lembra, irmão? Camisetinha branca, aí tinha um arco aqui, ó. Né? Um arco assim, estilo grego, eles usavam aquela camiseta, né? Que era, assim, as escolas de antigo mistério da Grécia. Né? Escolas órficas de Orfeu. Nunca ouviu falar essas coisas, não, né? Nunca ouviu falar de Hermetismo? Mas isso, irmão, aprender muita coisa. Porque, irmão, aí você vai sair daquela ilhazinha, aquele contexto ali, ó. Tá entendendo? Visão de águia. Aí a pessoa tem visão de andorinha, só voa abaixo. Mas quando vira águia, vem lá de cima, panorâmica. Tá entendendo, irmão? É por isso que o estudo ele é necessário, tá? Senão você vai ter aquele mesmo obreiro, aquela visão antiga,
né, aquela ortodoxia muitas vezes errada. Então, o estudo ele é muito importante, tá? Jesus manda fazer isso. Perdi um pouco. O que eu estava falando? Deixa eu ver se alguém me lembra. O que eu estou falando? Entre outras linhas de Você raciocínio. estava falando do grupo que não enfrentou. Opa, isso mesmo. Esse grupo, irmão, esse grupo é um grupo que segue os conhecimentos lá do Egito Antigo, das escolas de mistério de lá. Hermetismo, falando sobre a tal da esmeraldina, o Carbalion. Já viram falar essas coisas? Não, isso é literatura, irmão, de muitos místicos. E muitos deles estão dentro da igreja. Aí eles trazem o conhecimento deles, mistura. Algumas coisas só até legal. Está entendendo, irmão? Algumas coisas só até faz sentido. E outras coisas não. Então, se você não conhece aquilo, você nunca ouviu dizer, você não vai combater nunca. É o que mais tem na internet agora. Porque teu filho, seu irmão do lado, ele está lá no... Eu vi, já está na igreja, irmão. Ah, irmão, você está lendo o celular? Não, irmão, estou vendo a Bíblia no celular. Aí, ele vai lá, aí aparece outra coisa. Aí o irmão olha e... Não, está lendo a Bíblia. É assim mesmo que agora. Já viram assim? Já viram esse lance? A pessoa está conectada, irmão, estou navegando, eu sou internauta. Está ali, ó, navegando dentro da igreja. E... Aí vira uma pregação, a pessoa está pregando ali, a pessoa fala uma coisa e vai lá e digita aqui para ver se está certo. Porque é esse tempo que nós estamos vivendo. Então, irmão, você tem que se preparar muito para servir a Deus nesse palco. Tá bom? Vamos lá. Então, eu enfrentei esse grupo, irmão, terrível, hein? Este faz pergunta para te derrubar mesmo. Aí se você ficar assim, ó, não dá para conversar contigo não, está muito fraco. Está verde. Aí você tem que ter conhecimento, né? Tem que ser um Apolo, tem que ser um Paulo, tem que ser um escritor anônimo da carta aos Hebreus. Você tem que ser. Vai depender de você, tá? Do seu esmero, né? do seu cuidado. Então, irmão, agora, ó, para autenticar o cânon, vou voltar aqui para o capítulo 2. Aprovação do Espírito Santo, apostolicidade, ortodoxia e popularidade ou catolicidade. Aí nós explicamos para os irmãos que todo cristão é um católico. Aí o irmão, só não somos romanos. Por que católico? Porque nós estamos estudando a carta aos Hebreus e vamos estudar as epístolas universais. Católico significa universal, tá, irmão? É isso aqui, ó. É algo popular que é para todos. Tá bom? Todos. Afinal, a Bíblia é um livro, mais uma informação, é um livro de línguas mortas. Vocês sabiam disso? Línguas mortas. O hebraico antigo não é o hebraico moderno. O hebraico moderno é uma junção de vários hebraicos que um cidadão, um antropólogo judeu, ele foi reunindo, tá? O que sobrou da língua e formou a língua de Israel hoje em dia. O ivrit, né, o hebraico de hoje em dia, ele não é o mesmo hebraico dos dias de Jesus, porque Jesus falava hebraico, mas o judeu dos contemporâneos de Jesus já não falava mais nem o hebraico, eles falavam o aramaico. Então, a Bíblia foi escrita no hebraico, não é o hebraico de hoje, tá? Porque tem um hebraico que é uma língua ladina, que é a da Espanha, tem um ali do norte da Europa, que é o Yiddish, ou Irish, vamos falar Irish, tá? Que é uma outra língua, é muito articulado do russo, sabe? Aquela língua pesada, alemã, russa, tudo com, né? Aquele R forte, tá entendendo? Esse hebraico não é o mesmo hebraico antigo. Então nós estamos lidando com uma língua morta que ela voltou à vida, mas diferente. Outra coisa, aí você pega o aramaico, aquele aramaico não é mais o mesmo. Esse aramaico hoje é outro aramaico, tá entendendo? O grego. Ah, irmão, qual o grego que foi escrito a Bíblia? O Koiné, não é isso? Não é isso? E hoje? É o demóstico, é outro tipo de grego.
Então fica difícil você querer estudar o grego hoje, ou estudar o hebraico, ou estudar o aramaico, achando que você vai interpretar a Bíblia. Você tem que ir na origem daquela palavra, na raiz dela, da onde ela surgiu. Tem que ter esse tipo também de cuidado. Examinar o verdadeiro significado da palavra. Senão o irmão vai cometer, tá? Muitas vezes o erro de fazer uma afirmação e não ser aquilo. Porque, irmão, esse é o estudo mais elevado que o ser humano pode ter. É o estudo das escrituras. E vai tomar a tua vida todinha. Nunca tu vai ficar fera. Não vai ficar fera. Você vai só arranhar o verniz. Mas aí, irmão, Deus vai te iluminar muita coisa, tá? Porque o conhecimento liberta, a verdade liberta. Quando você fica sabendo da coisa certa, é libertador, tá? Porque muita gente se torna vítima de grupos religiosos. Tá bom, irmão? Você caiu na teia, né? Não fica. Aí tem vários que distorcem, mutilam, modificam a Bíblia. Aí você acha que está na condição certa e está errado. E até briga, tá? É o chamado proselitismo. Já ouviu falar essa palavra? Faz proselitismo, prosélito, partidário de igreja. Até briga, cai na mão, cai no braço, dá facada, dá tiro. Olha as guerras medievais. Guerra dos 100 anos, guerra dos 30 anos, tudo motivação religiosa. Tá bom? Ou desculpa. Tá entendendo? No Brasil tivemos vários massacres, tá? Tivemos agora, ultimamente, alguém aí quebrando o terreiro de macumba. Não precisa não, tá, irmão? Não precisa não, tá? Vamos lá. Então, canonicidade. Vou popular. Embora seja a mesma ideia. Tá bem. Aí nós falamos sobre apostasia, né? Não. Agora eu vou entrar no capítulo 3. Tá bom, vamos lá. Conteúdo e objetivo da Epístola aos Hebreus. Então eu vou ler aqui, irmão, já no ponto na mesma linha, tá? Eu vou pular um pouquinho aqui, ó. Neste capítulo, vê se você achou aí, na página 35. Eu vou saltando, tá, irmão? Que o irmão já leu, por isso que eu estou lendo por cima. Quem pegou hoje o livro está desculpado, tá? Então você vê na página 35, aqui ó, então vou ler o começo, ó. A Epístola aos Hebreus é um livro importante, pois mostra o ministério do seu Jesus e o que ele conquistou para aqueles que creem em sua obra. Neste capítulo, verificaremos o objetivo da Epístola e os principais assuntos presentes nesse texto, tais como a superioridade de Cristo. Está vendo, irmão? Cristo é superior a quem? Aos anjos? Amém. Jesus é um anjo? Não. Jesus era um anjo? Jesus era Miguel? Não. Algumas igrejas vão dizer que Jesus era Miguel. Que igreja é essa? Adventista. Jesus era Miguel. Algumas igrejas vão dizer que Jesus era Metraton, que é o líder dos serafim. Já ouviu falar de Metraton? Entra na internet, bota lá, Metraton. Hã? Não, Megatron, não, é Metatron. Se tiver um celular, pode botar aí no Google aí, Metatron. Entendeu? Que é o líder mais alto da classe dos serafins. Aí tem muita coisa, porque isso, irmão, é estudo de angiologia, tá? Nas Assembleias de Deus, não tem esse curso completo, porque são dois cursos que a escolástica antiga tinha, que era demonologia e angiologia. Isso foi tirado, tá? Porque dava muita confusão. Aí o aluno era obrigado a pesquisar por fora. Mas hoje em dia, você tem internet, então fica, né? Aí você pergunta ao aluno, o que é um súcubo, um ícubo? O camarada não sabe. Mas isso tudo era conhecido antigamente. Tá entendendo? Aí são coisas que você vai ouvir falar e não está preparado. Eu estou aguçando o conhecimento, assim, a curiosidade dos irmãos. Estou catucando vocês. Para o irmão buscar o conhecimento. Irmão, minha cabeça já está doendo já. Fala, irmão, chega! Não, vai aguentar, tá, irmão? Vai aguentar. Então vamos lá, ó. Então a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação a Josué, em relação a Moisés primeiro, né? Josué, em relação ao sacerdócio, né? O levítico, arônico, tá bom?
Agora vou falar aqui, ó. Então, a advertência à apostasia. O que é apostares? É o grego, tá? Apostares. O que é apostasia? O que é apostatar? Os irmãos falam isso direto na igreja. Fulano apostatou. Abandonar a fé. Abandonar a igreja. Fulano abandonou a igreja, largou a igreja. Apostatou. Mas a apostasia, ela também é carregada de algo assim, irmão. Que a pessoa toma aversão à sua antiga fé, tá? Eles se tornam um combatente contra a fé. Então você vai achar muitas pessoas falando mal de igreja, falando mal de Jesus, falando, ó, meu pai desafiava Deus, eu cansei de ver meu pai maldizendo Deus. No final ele tentou se consertar. Mas na cama, sabe? Eu vou entrar achando meu pai, eu vou começar a falar as coisas que ele fazia, né? Vamos lá, então. A advertência à apostasia, a figura do sacerdote, o sumo sacerdote perfeito, ó, é diferente, tá? Qual a diferença de um sacerdote para um sumo sacerdote? Você tem uma palavra, né, que foi colocada antes, sumo, de superior, tá bom? Sumo sacerdote. O sacerdote, lá na língua hebraica, é Kohen, né? Kohen, Korani, né? Agora, Kohen Hagadol, já no hebraico também é o contrário. Hagadol grande, né? Sacerdote grande. Kohen Hagadol. Agora, sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Como é que fica assim quem vem do catolicismo? Como é que vai falar? Aquele superior, como é que é? Papa é o cabeção, né? É o supremo, né? Mas quando a pessoa é assim, o bispo, bispo, arcebispo, né? Aí esse né? Arquiduque, né? Essas coisas assim, que dá uma elevação, não é isso? Né? Então você vai ter na nossa língua também palavras, né? Vão identificar, por exemplo, na igreja católica, ela herdou do latim. Até nós falamos de Jerônimo semana passada. A Bíblia de São Jerônimo é qual? Que era mais lida. Hoje você tem a Almeida, mas ele extraiu muita coisa da versão de Jerônimo. Qual é a versão de Jerônimo? Você ainda não sabe, né? Vulgata. A Vulgata. Já ouviu falar? Já. A Bíblia de São Jerônimo. Então, é tipo o superintendente. Deixa eu me lembrar. Daqui a pouco vai sair, tá? Eu esqueci essa palavra específica. Daqui a pouco sai. Minha mente é assim, ela desconecta, daqui a pouco ela volta. Eu ia falar não sei se o senhor já chegou ali no coração, naquele sim. Não, vai chegar ainda, vai chegar. Então vamos lá. É porque eu estou dando assim o destaque que eu vou começar a pular. Então, apostasia, os personagens bíblicos, aí eu vou falar do elenco, tá? O elenco bíblico, que é os heróis da fé. Ué, a Bíblia tem elenco? Olha, foi bom não me lembrar, eu vou falar, tá? Ó, superioridade de Cristo, vamos começar aí. Alguém pode ler para mim? Descansar um pouquinho a voz? Qual é? O 3:1. Leia só até o... lá embaixo assim, religiosos. Aí nesse ponto para, tá? A superioridade. A superioridade do sacerdócio de Cristo, bem como o seu ministério e o seu sacrifício, são os temas centrais da Epístola aos Hebreus. Pois os destinatários dessa carta haviam perdido entusiasmo pelo cristianismo, visto que esse não possuía a mesma pompa, popularidade e influência política do judaísmo. Além disso, os líderes da nova religião eram perseguidos e os adeptos obrigados a se reunirem em casas, muitas vezes escondidos das autoridades governamentais e religiosas. Vou pegar a minha para falar. Tá lá embaixo. Tá sem água. Tá sem, pega lá. Acabou lá. Não, tá. Então, vamos lá. Olha só, irmão. Eles se reuniam em casa, tá? A igreja da época não era templo, era casas. Mas eram perseguidos, tá?
Então, eles queriam voltar o judeu que se tornou messiânico, né? A gente fala judeu cristão, mas eles falam judeu messiânico, tá? Que crê no Messias, no Mashiach. Na Mashiach é o Messias, tá? Na língua deles. Então, o judeu messiânico, ele tinha uma pompa antiga. Você se lembra de Jesus com 12 anos entrando no templo, primeira vez? Ele fez uma coisa chamada Bar Mitzvah. Você ouviram falar essa palavra? A primeira comunhão do judeu. Com 8 dias ele é circuncidado, que é a circuncisão, tá? É igual a fimose, sendo que você não sabe o que é a circuncisão, né? A Bíblia manda você também ser circunciso no coração, tá bom? Hoje a prática judaica é para o judeu. Os judeus até hoje fazem circuncisão, é a midbilá, tá? Aí a pessoa até brinca, é o bilau da criança, né? Mas é uma palavra judaica, tá? A midbilá, pegar uma pelinha do bilau e tirar, tá bom? Aí o que acontece? Eles tinham esses rituais. Com 12 anos, eles se tornavam um filho da lei, né? Já tinha responsabilidade. Depois dos 12 anos, errou, não era papai e mamãe que ia pagar, não. Era a própria criança. Diferente do nosso dia. De 6 anos, muito novo. Por isso que está matando, está roubando. Na época de Jesus, 12 anos. Jesus foi lá e fez o bar mitzvah dele, teve que ler a lei lá dentro do povo. Aí viu aquela maravilha do templo, era um ritual muito bacana, tá, irmão? Até o ritual do sacrifício era uma coisa bacana. Só tinha uma coisa que eu não gostava no sacrifício. Assim, que eu não gostaria de estar lá presente, né? Eu imagino. Era o dia daquele jejum do dia do perdão, Yom Kippur. Já ouviu falar do dia do perdão? Yom Kippur? O que acontece? Eles faziam um churrasco para Deus. A carne queimando, né? O holocausto, né? Queimando e você sentir aquele cheiro de carne. Oh, meu Deus! Em jejum. Que prova, hein? Já leram isso na Bíblia? Mas a meu irmão não imaginou. Tem que questionar. Tem situação que você vai ler na Bíblia, né, que você vai especular um pouquinho ou não, tá? Mas aí você tem que imaginar um pouco, tá? Lá diante daquele dia de sacrifício, de adoração a Deus, né? Aquele cheirinho de carne e você não podendo comer, né? Era a reverência a Deus, né? Mas era uma coisa com pompa, tá, irmão? Era muita pompa. O que é pompa? É igual casamento, né? A entrada da noiva, a pompa. Quem quer ser padrinho? Quem não quer ser madrinha, né? Botar aquele vestido bonitão, aquela, né? Aquele terno bonito, né, irmão? A pompa, né? Toca as trombetas, né? Aí a pessoa entra na igreja ao som Wagner, né? Né? Pastor também, né? Tinha a mesma música, né? Tem a mesma parte, né? Parecida. Mas vamos lá, vamos lá. Opa, então vamos lá. Aqui na página 36, vai citar de novo o Guthrie, tá, irmão? O segundo aqui, ó. O nosso parágrafo fala, de acordo com o Guthrie, 1984, aí vocês vão poder comprar o livro, aí depois o livro está por aí, está rolando por aí. Né? Os 2 livros estão aí. Já. Tá, depois eu pego. Então olha só, irmão. Desnudou aquele tipo de ritual, tá? Aquela pompa foi desnuda. A fé agora é muito simples. A fé é muito simples, irmão. Você não precisa nem de tempo para orar a Deus. Você precisa de tempo para orar a Deus? Onde você estiver, irmão, fechar os olhos e... É no meio da rua. Agora, lugar de reunir, o carro do irmão, pastor Vladimir, no carro dele está lá, a Assembleia é o quê? Coinonia, né? A Assembleia de Deus quer mais para coinonia. Coinonia, né? O que significa? Comunhão. Tá vendo, irmão? É grego, né? Tá vendo, irmão, como é que é bom? Quer receber um título de uma igreja? O que é isso? Né? O que é isso? É igual o maná. Você sabe o significado de maná? O significado? Maná? Vocês falam a palavra direta, hebraica, maná! Eles acordaram e deram de cara com aquilo no chão. Maná! O que é maná? Hã? O que é isso? O que é isso? Maná! O que é isso? Tá entendendo? Coisa simples, né? Nossa, que coisa simples, irmão. Não sabia o que era maná. É uma pergunta. O que é isso? Maná! Às vezes, quando eu brincava quando eu era jovem, né?
Aí veio, tinha um mistério na igreja, aí eu virava comigo, maná. É maná. Aí eu ia, é mistério, né? É igual o irmão catucou, tá vendo um anjo aí, irmão? O irmão fez o anjo, tá vendo um anjo? Tô não, irmão. É o mistério, né? É o rolo de mistério, irmão. O rolo é com o irmão, né? Já tá falando. O rolo é com o irmão. Vamos lá. Agora lá no finalzinho, irmão, nesse texto, eu estou pulando aqui, tá? Vai falar sobre, tá assim, ó, a chave aqui, ó, anjo. Jesus é anjo. Jesus não é anjo. Jesus é o Logos, a razão. Não é essa a matéria, tá, irmão? Em cristologia, vai se falar sobre o prosopon, uma palavra grega para máscara. Quando eles viam Deus no trono, eles viam um brilho intenso. Está em Apocalipse. Capítulo 6 fala que no trono de Deus emana um brilho como uma pedra preciosa. Aí fala, está a descrição de uma pedra. Tenta olhar para o sol. Você consegue olhar para o sol? Não. Tenta olhar para o sol, muito brilho. Tanto que os antigos achavam que Deus era o sol. Né? O sol oculto. O que é o sol oculto? É Deus por trás do sol. Eles acreditavam, né? Adoravam a Ra. Já ouviu falar no Egito? Ra, Mon-Ra. Então, ninguém olha para o sol. A mesma coisa está em Apocalipse 6. O trono de Deus tem lá um brilho que ninguém olha. Mas perguntaram,